Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Defesa Civil Nacional divulga Banco de Boas Práticas de Proteção à População. O Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil tem contribuído com estados e municípios brasileiros no desenvolvimento de políticas públicas de auxílio à população. Ele foi criado para trazer soluções de fácil implementação em momentos nos quais a sociedade precisa de ajuda, como em casos de desastres naturais, capacitações, monitoramento e alertas. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, Coronel Alexandre Lucas, explicou que as boas práticas são ideias de baixo custo que foram coletadas de estados e municípios no Brasil e que podem ser replicadas. Segundo ele, é possível encontrar boas ideias para planos de contingência, defesa civil na escola, gestão sistêmica, entre outras práticas que permitem a proteção das pessoas nas cidades. Uma dessas boas práticas ocorre na cidade de Aracaju, em Sergipe. A cidade sofre recorrentemente com as fortes chuvas, que todos os anos costumam castigar o nordeste do país. Existem no município 40 áreas de alto risco para deslizamentos, 54 para alagamentos e 17 para inundações. A população, exposta a esse perigo, não sabia como agir para evitar ou minimizar a vulnerabilidade da sua região. A solução foi criar núcleos comunitários de proteção e defesa civil, NUPDECs, que passaram a auxiliar nas notificações pré- e pós-desastre. Os NUPDECs são formados por cidadãos que, por meio do trabalho voluntário e solidário, contribuem nas ações preventivas em áreas de risco, além de orientar e auxiliar as populações em situações de emergência e calamidade pública. Por meio deles, a população passou a saber como lidar em casos de desastres. O coordenador-geral de Proteção e Defesa Civil de Aracaju, Major Silvio Prado, explica a importância da formação dos núcleos comunitários e os efeitos positivos para a população. A gente tinha uma dificuldade muito grande dentro do nosso mapeamento de áreas de risco de saber o que estava acontecendo dinamicamente nesses bairros. Então a gente elencou os bairros com prioridade de atendimento e formou núcleos de proteção e defesa civil. Nessa formação a gente passou conhecimentos de defesa civil para eles e a partir desse momento tudo o que acontece no bairro de maneira dinâmica é repassado para a defesa civil em tempo real. O Banco de Boas Práticas de Proteção e Defesa Civil conta com mais de 80 iniciativas com temas que abordam as melhores práticas do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SIMPDEC, por meio dos trabalhos que as coordenadorias estaduais e municipais de Proteção e Defesa Civil vêm desenvolvendo. Elas apresentam resultados consistentes, satisfatórios, inovadores e replicáveis. As boas práticas são divididas em 8 eixos: capacitação em proteção e defesa civil na escola, iniciativas para as comunidades, gestão sistêmica, mapeamento de áreas de risco, monitoramento e alerta, núcleos comunitários de proteção e defesa civil e planos de contingência. No site do Portal de Convênios, você confere o link para acessar o Banco de Boas Práticas de Proteção e Defesa Civil. Acesse portalconvênios.com. Caixa lança edital para projetos de iluminação pública. A Caixa lançou no dia 29 de setembro novo edital para gestores interessados em estruturar projetos para parcerias público-privadas, as PPPs, no setor de iluminação pública. Municípios com mais de 80 mil habitantes já podem participar do novo chamamento de iluminação pública. O chamamento também vale para consórcios intermunicipais. Neste caso, as propostas devem contemplar de 2 a 30 municípios com população total somada a partir de 100 mil habitantes. O edital vai priorizar as propostas que beneficiem aglomerações urbanas interligadas com maior população beneficiada,
maior consumo de energia por ponto de luz e maiores taxas de mortes violentas na atualidade. Os gestores terão de 6 de outubro a 11 de novembro deste ano para cadastramento das propostas. A Caixa divulgará o resultado a partir do dia 23 de dezembro. Os projetos serão estruturados sem custos para os municípios pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas. A Caixa desenvolverá os projetos e prestará assessoria durante todo o processo de estruturação da PPP. Segundo o banco, as PPPs vão promover a modernização e a troca das atuais lâmpadas por LED nos 2 primeiros anos de vigência do contrato. A abordagem aplicada pela Caixa permite ganhos ambientais, com perspectiva de redução em mais de 50% na conta de energia elétrica com iluminação pública do município. A publicação do edital vem na esteira da parceria entre a Caixa, o BNDES e o Ministério da Economia. O acordo prevê a troca de experiências entre as instituições para desenvolver projetos de concessões e PPPs nas áreas de saneamento básico e iluminação pública. A intenção é ampliar o número de projetos dos 2 setores, como afirma a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé. Então, o objetivo aqui é aumentar a possibilidade de investimentos na área de infraestrutura, principalmente nos setores de iluminação pública e de resíduos sólidos, que serão os primeiros da nossa parceria, mas também para gerar mais emprego e renda e dar um assessoramento para os municípios para conseguir trabalharem com consórcios, que com isso a gente promove uma esteira muito maior de projetos e um alcance muito maior. Este é o 3º chamamento de iluminação pública desenvolvido pela Caixa. Atualmente, 26 projetos desse tipo estão em andamento. O edital de chamamento está publicado no portal concessões.caixa.gov.br. O município ou consórcio de municípios deverá enviar a proposta pelo mesmo endereço. Veja as novas regras para o serviço de atendimento ao consumidor. Já estão em vigor as novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre as novidades do Decreto 11.034 de 2022, com a atualização do Código de Defesa do Consumidor, está o cancelamento de um serviço em qualquer canal disponibilizado pela empresa para contratação, inclusive pelas redes sociais. As mudanças foram publicadas na segunda-feira, 3 de outubro, e fixam as condições mínimas de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor, a obrigatoriedade da garantia de acessibilidade nesses canais e a necessidade de ampla divulgação das opções de acesso. O consumidor poderá acompanhar seus pedidos com um número de protocolo único. Além dos canais já existentes, nos quais os órgãos poderão fiscalizar eventual descumprimento pelas empresas, o decreto instituiu à Senacom a competência de desenvolver uma metodologia e elaborar uma ferramenta para acompanhar a efetividade e resolutividade dos saques. Esse processo já vem sendo estudado pela Secretaria junto aos principais atores do mercado, aos órgãos reguladores e aos representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, informou a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. As empresas têm a possibilidade de escolher, dentre os diferentes canais de atendimento oferecidos, quais estarão disponíveis de maneira ininterrupta. Um deles deve funcionar durante 24 horas nos 7 dias da semana. O atendimento telefônico deverá estar disponível durante, no mínimo, 8 horas diárias com atendimento humano. Os saques são obrigados a informar tempo de espera para que o consumidor seja atendido, em minutos ou pela posição na fila. O novo regramento ainda proíbe que, sem o consentimento do consumidor, mensagens publicitárias sejam veiculadas durante o tempo de espera. São permitidas apenas mensagens informativas, como aquelas sobre direitos do consumidor ou outros canais de atendimento. Nos casos em que o primeiro atendente da chamada não tenha atribuição para resolver a demanda do consumidor, poderá ser realizada a transferência ao setor competente, desde que isso seja feito uma só vez e, mesmo assim, para atendimento definitivo da demanda. Caso a ligação caia antes do fim do atendimento,
o atendente deverá retornar a chamada e concluir a solicitação. Durante o novo atendimento, não poderá ser solicitado que o cliente repita sua demanda após o primeiro registro, a qual deverá estar devidamente registrada no sistema da empresa. Também ficou definido que o menu do saque deverá conter, na primeira etapa, opções mínimas de serviço, incluindo as de reclamação e cancelamento de contratos e serviços. Em caso de reclamação sobre serviço não solicitado ou cobrança indevida, a suspensão deverá ser imediata. Em relação aos cancelamentos, esses também devem ser feitos de forma imediata, com exceção dos casos em que haja a necessidade de processamento técnico do pedido. Representantes dos enfermeiros pedem aprovação de projetos que garantam piso salarial. Representantes de enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem estiveram na Câmara dos Deputados no primeiro dia de votação após o primeiro turno das eleições, na última quarta-feira, 5 de outubro. A categoria pressiona os parlamentares para a votação de propostas que garantam recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem até o final de 2023. Aprovada pela Câmara e pelo Senado no primeiro semestre, a Lei do Piso, Lei 14.434 de 2022, foi suspensa por 60 dias pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da confederação que representa os hospitais privados. Neste prazo, de acordo com a decisão, devem ser avaliados os impactos financeiros da medida não só para os hospitais privados, como para governo federal, estados e municípios. Para garantir recursos para pagar o piso estabelecido em lei, nesta semana o Senado aprovou a proposta PLP 44 de 2022, que permite a estados e municípios usarem para esse fim sobras de recursos carimbados de origem do Ministério da Saúde. Segundo o relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a liberação dos recursos pode disponibilizar imediatamente 4 bilhões de reais para estados e municípios. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Saúde, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou que a proposta aprovada é importante, mas não resolve o financiamento do piso a longo prazo. Ela explicou que a proposta permite a utilização de saldo de recursos da Covid ou outros recursos que estão parados nos fundos estaduais e municipais de saúde e que, se o gestor assim entender, poderá fazer frente ao piso nacional da enfermagem nos estados e municípios, inclusive apoiando a rede hospitalar filantrópica prestadora de serviço do SUS. Para a deputada, agora é preciso aprovar a proposta na Câmara, além de outros projetos que garantam recursos para o pagamento do piso. Entre as propostas que tentam garantir recursos, uma que está pronta para ser apreciada pelo plenário, a PL 1272 de 2022, desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O projeto, que reduz a alíquota que os empregadores têm que pagar ao INSS de 20% para 1%, foi defendido por Zanotto na quarta-feira durante a sessão do plenário. A deputada informou que há acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, para votar nas sessões de segunda e terça-feira dessa próxima semana as propostas que apresentam fontes de recurso para o pagamento do piso da enfermagem. A lista de propostas a ser votada será divulgada após reunião de líderes na segunda. A Lei do Piso da Enfermagem, com aplicação atualmente suspensa, define que o mínimo que um enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é de R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. Lei orçamentária para 2023 tem novos prazos de tramitação. As mudanças no calendário de tramitação do projeto de lei orçamentária anual de 2023 tiveram autorização do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Segundo a Constituição, as atividades legislativas se encerram em 22 de dezembro. A previsão é de que a proposta contida no PLN 32 de 2022 seja votada pelos senadores e deputados até o dia 16 de dezembro. Tal adiamento já havia sido autorizado antes a pedido do presidente da Comissão Mista de Orçamento, a CMO,
deputado Celso Sabino, do União do Pará, que alegou ser necessário mais prazo por conta do segundo turno das eleições. Conforme o novo calendário divulgado pela CMO, os parlamentares terão até o dia 10 de novembro para a apresentação de emendas. Assim, cada congressista pode indicar despesas limitadas a R$ 19.704.897. Cada senador e cada deputado pode sugerir até 25 emendas e o valor total reservado para emendas individuais é de R$ 11,7 bilhões. O relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, terá até o dia 16 de novembro para apresentar seu relatório preliminar, que precisa ser votado até o dia 22 do mesmo mês. A seguir, é aberto o prazo para a apresentação dos relatórios setoriais, de 23 a 28 de novembro, para que possam ser votados até 2 de dezembro. Até 9 de novembro, poderão ser realizadas audiências públicas. Sobre a Lei Orçamentária Anual de 2023, a previsão para o salário mínimo é de R$ 1.302. O governo espera ainda que a inflação fique em 4,5%. Para a taxa básica de juros, a Selic, a expectativa é fechar o ano em 12,49%. A proposta orçamentária para o ano que vem foi enviada pelo governo ao Congresso com projeção de crescimento de 2,5% para o Produto Interno Bruto em 2023. A LOA é o orçamento propriamente dito, uma lei que estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período de um exercício financeiro. A LOA contém todos os gastos do governo federal e seu projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!